spirit so strong. Olá pessoal, é Edivan Dantas mais uma vez aqui no nosso canal, e nesse vídeo vamos resolver calcular derivadas de funções usando as regras básicas, principalmente a regra do tombo. Então acompanhe a nossa videoaula, se você não está inscrito se inscreva e compartilhe esse vídeo aí com seus colegas nas redes sociais. Então vamos assistir a nossa aula. Essa questão diz qual a derivada da função g de x, que é igual a 3 sobre x na quinta. Então, a função é g de x, que é igual a 3 sobre x na quinta. Usando as regras básicas da derivação, devemos observar que existe numerador e denominador. Então, o denominador devemos elevar para o numerador. Então, eu não vou derivar ainda. Então, eu posso dizer que g de x é igual a 3 vezes. Se o x na quinta está no denominador, levando para o numerador, o expoente muda de sinal. Se ele está positivo, ele passa a ser negativo. Então, vai ficar g de x é igual a 3 vezes x elevado a 5 negativo. Então, eu vou fazer a derivação dessa função aqui. Então, ficaria g' de x, que é a derivada, né? Isso, que é igual. Usando a regra do tombo, né? Esse menos 5 cai, vai ficar na base, então vai ficar menos 5 vezes 3x, repete o expoente, menos 1. Essa é a regra do tombo. Então, continuando, g' de x, que é igual, menos por mais, vou fazer a multiplicação, dá menos, 5 vezes 3 dá 15, x, sinais iguais soma, não é isso? Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Então, essa é a forma derivada, mas eu posso ainda organizar mais essa derivação. Então, eu posso jogar esse x elevado a menos 6 para o denominador. Como a função ele está no denominador, vamos dar a resposta no denominador. Então, g' de x, que é igual menos 15. Se esse valor vai para o denominador vai para cima e o denominador vai para baixo. Então, se esse x elevado a menos 6 ele está no numerador e ele vai para o denominador, então ele vai mudar de sinal. Então, aqui no denominador tem o número 1, então ficaria vezes 1 sobre, e o x elevado ao expoente 6 positivo. Aqui é só fazer essa continha, esse cálculo, né? Então, ficaria g' de x é igual, menos por mais dá menos, 15 vezes 1 é 15, sobre x elevado a 6. Então, essa forma derivada, essa é a forma derivada dessa função aqui, certo? Então, essa é a resposta. Essa questão diz qual a derivada da função h de x, que é igual a 3x na quinta, menos 2 sobre x na quarta. Observamos aqui que esse polinômio tem dois termos. Esse primeiro termo já dá para derivar e o segundo termo precisa organizar ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador e jogar para o numerador. Então, eu não estou ainda derivando, estou apenas organizando. Então, h de x, que é igual, esse aqui repete porque está ok, 3x na quinta, menos 2 vezes. Quando o denominador sobe para o numerador, o expoente muda de sinal. Então, vai ficar x elevado a menos 4. Agora sim eu vou derivar. Então, vou derivar esse primeiro termo, depois eu derivo esse segundo termo. Então, h de x quer dizer o quê? H' de x, que é igual, veja só, aqui tem um expoente. Então, o expoente desce multiplicando a base. Então, ficaria 5 vezes 3x, o expoente que é 5, subtrai 1. Menos, agora vamos para esse segundo termo, o mesmo caso. Menos, aí menos 4, né? Então, menos 4 vezes 2 vezes
x elevado a menos 4 e coloca o menos 1. Então, esse menos aqui é a diferença, não é isso? Aí, menos, aí o menos 4 desce, coloca entre parênteses, porque ele é negativo, vezes o 2 vezes a variável x elevado a menos 4 menos 1. Continuando, a galinha de x, que é igual a 5 vezes 3 é 15, x, 5 menos 1 é 4. E aqui, ó, uma multiplicação. Menos por menos dá mais, não é isso? Mais por mais dá mais. Então, aqui vai dar mais. 4 vezes 2, 8 vezes x dá 8x elevado menos 4 menos 1. As sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Então, essa é a forma derivada. Se eu quiser organizar, enxutar melhor essa derivada, eu posso dizer que a galinha de x, que é igual a 15x na quarta, mais, veja só, vou jogar essa variável que tem um expoente negativo para o denominador, como era de início aqui. Então, mais 8 vezes. O que é que acontece? Numerador, o denominador vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. O denominador é 1, então 1 sobre x, aqui era menos 5, se torna 5 positivo. E agora é só resolver essa continha aqui. Então, a galinha de x, que é igual 15x na quarta, não foi feito nada aqui, né? Mais 8 vezes 1 é 8, sobre x elevado à quinta potência. Então, essa aqui é a forma derivada da função hx, 3x na quinta, menos 2 sobre x na quarta. Essa questão diz qual a derivada da função y é igual a raiz cúbica de x na quarta. Observamos aqui que a representação da função está representada somente pela letra y. Então, existem maneiras de se representar uma função. Então, a representação é y, que é igual a raiz cúbica de x na quarta. Então, antes de eu derivar, eu tenho que eliminar esse radical. Então, eu posso dizer que y, que é igual... Como é que eu faço para tirar o radical? Tirar o radicando de dentro do radical. É só repetir a base e dividir o expoente pelo índice. 4 dividido para 3. Agora sim eu tenho condições de derivar. Como é que eu derivo aqui? Usando a regra do tombo. Então, eu posso dizer que y', não é isso? Y', que é a derivada de y, é igual a 4 terços desses, 4 terços, se torna base, x, que é a variável, 4 terços menos o 1. Essa é a regra. O expoente desce, depois ele subtrai de 1. Então, ficaria, eu vou resolver aqui esse expoente aqui. Posso dizer o seguinte, olha, vou resolver aqui de lado. 4 terços menos 1. Aqui é uma diferença de frações, né? Então, a gente acha o mínimo aqui é o próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4 é 4, não é isso? Menos 3 dividido por 1 que tem aqui dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, essa resposta vai dar 4 menos 3 dá 1 terço. Então, o resultado dessa conta aqui vai dar 1 terço. Então, eu posso dizer que y', que é igual a 4 terços, x elevado a 1 terço. Então, essa é a forma derivada. Se eu quiser deixar no formato de radical, eu posso dizer que y', que é igual a 4 terços, não é isso? Raiz de x, ó, 1 e índice 3. Ó. O de cima, o numerador, é o expoente e o denominador é o índice. Então, essa é a forma derivada 4 terços, raiz cúbica de x, é a forma derivada dessa função aqui, de raiz cúbica de x na quarta. Essa outra questão eu quero determinar a derivada de g de x, que é igual a 7 vezes a raiz cúbica de x, não é isso? Então, a função é g de x, que é igual a 7 vezes a raiz cúbica de x. Eu quero determinar a derivada. Então, o primeiro passo é eliminar esse radical.
Então, a gente pode dizer que g de x, que é igual a 7 vezes, para eliminar o radical, escreve-se o radicando, o expoente, que é 1, sobre dividido pelo índice aqui, que é 3. Então, eu vou derivar essa função, certo? Então, usando a regra do tombo, né, que o expoente desce multiplicando as bases, eu posso dizer que g' de x, que eu já estou derivando, é igual a 1/3 vezes 7 vezes x, aí 1/3 menos 1, toda a vida menos 1. Vou resolver esse cálculo aqui, olha. 1/3 menos 1. Diferença de frações, eu acho o mínimo aqui é o próprio denominador, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, menos 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar menos 2/3. Então, esse é o resultado dessa diferença de frações. Substituindo aqui, temos g' de x, que é igual... Posso resolver essa multiplicação. 1 vezes 7 é 7 sobre 3 vezes 1, 3. X elevado a menos 2/3. Observamos que o expoente ele está negativo, não é isso? Então, eu posso deixar ele positivo se eu levar ele para o denominador. E para fazer isso, o numerador passa para o denominador passa para o numerador. E o expoente fica positivo. Então, vamos ver como é que ficaria. G' de x, ó, que é igual... Esse aqui prevalece. Então, 7 sobre 3. Não é ele que eu estou falando, que vai mudar numerador para denominador. E sim o x. Vezes o denominador aqui é 1, então vem 1 para cima. E essa parte aqui, esse x com seu expoente, vem para o denominador. Então, x, ele está negativo, passa a ser positivo. Então, vai ficar x elevado a 2 sobre 3. Então, g' de x, que é igual a 7 vezes 1 dá 7, não é isso? Sobre 3. Aqui eu posso colocar dentro do radical. Então, abrindo o radical, ficaria x elevado a 2 e o denominador passa a ser índice. Então, temos aqui g' de x é igual a 7 dividido por 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Então, esse é o resultado, a derivada da função. Então, essa derivada aqui é o resultado, é a derivada dessa função aqui, 7 que multiplica a raiz cúbica de x. Essa questão diz qual o valor da derivada da função f de x, que é igual a 5x na quarta vezes x na terceira, dividido por x elevado a 2. Então, observamos aqui que existe um denominador. Vamos usar a regra do tombo, não é isso? Então, vamos dizer o seguinte, que f de x, ou seja, a função de x é igual... Para eu transferir esse denominador para o numerador, o expoente vai mudar de sinal. Então, ficaria 5x na quarta vezes x na terceira vezes x elevado. Se 2 está positivo, passa a ser negativo. Aqui vamos usar aquela propriedade da potência, né? Produto de bases iguais. Conserva a base e soma-se os expoentes. Então, temos aqui função de x, aqui ainda não estou derivando, não é isso? 5x, base iguais, somos expoentes. Então, é 4 mais 3 mais menos 2, que vai dar menos 2, não é isso? Então, temos aqui a função de x, que é igual a 5x, 4 mais 3, 7, 7 menos 2, 5. Pronto, agora eu vou derivar essa função 5x na quinta, usando a regra do tombo. Então, f' de x, que é igual o 5 desce, multiplicando o 5 e a variável. 5x, e o expoente eu subtraio de 1. Então, o 5 desce, ó, aí fica multiplicando esses dois. E o expoente menos 1. Então, temos aqui a função linha de x, né, a derivada de x, que é igual... 5 vezes 5 é 25. X, 5 menos 1, 4. Então, essa é a forma derivada dessa função aqui. Então, a derivada de x é igual a 25x na quarta. Então, essa é a forma derivada
dessa função aqui. A little stronger.